Sexo casual faz mal? Essa é uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento, mas quase ninguém responde com profundidade. A maioria das respostas são extremas, ou totalmente a favor, exaltando a liberdade sexual, ou completamente contra, alertando sobre vazios emocionais e riscos invisíveis. Mas será que a verdade está mesmo nesses extremos? Antes de mergulhar nessa conversa que pode te surpreender, ou até te incomodar, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu comentário. Essa troca é essencial para que a gente continue trazendo temas que importam, de forma honesta e sem tabu. Vamos juntos olhar com mais coragem, mais maturidade e menos preconceito para essa pergunta. Sexo casual faz mal? Para quem? E em que contexto? A resposta, como você vai ver, é muito mais complexa e reveladora do que parece. O sexo casual, por definição, é aquele encontro íntimo sem compromisso afetivo duradouro. É o famoso sem apego, sem rótulos, só uma noite. E ele pode ser vivido de forma leve, libertadora e até transformadora, desde que os envolvidos estejam conscientes, emocionalmente preparados e, principalmente, em paz com essa escolha. O problema não é o sexo casual. O problema é o uso que se faz dele. Há quem o utilize como expressão de liberdade e há quem o transforme numa tentativa constante de tapar um buraco interno. A questão não é a prática, mas a intenção. Para muitas pessoas, o sexo casual representa autonomia. É o direito de viver o prazer sem obrigação de construir algo a longo prazo. É uma forma de explorar o corpo, a sexualidade, os limites e os desejos sem se prender a normas que já não fazem mais sentido. Essas pessoas, quando emocionalmente íntegras, costumam sair desses encontros com leveza. Sabem o que querem, sabem o que podem oferecer e não esperam algo que não foi acordado. Não há cobrança, não há arrependimento. Há apenas vivência. Mas há também outra realidade, e é dela que quase ninguém fala. A realidade de quem vive o sexo casual como compulsão, como fuga, como anestesia emocional. De quem procura no corpo do outro aquilo que está faltando dentro de si. De quem confunde validação com afeto. Nesse caso, o sexo casual pode sim fazer mal. Não por ser errado em si, mas porque está sendo usado como bengala emocional. A pessoa não busca prazer genuíno, busca preencher um vazio. E isso, inevitavelmente, cobra um preço. O corpo começa a associar intimidade ao abandono. O cérebro começa a conectar prazer à frustração. E, aos poucos, o desejo perde a sua potência, porque aquilo que era para ser celebração do erótico vira repetição mecânica de um padrão doloroso. O sexo casual não é o vilão. A falta de consciência sobre os próprios motivos é que gera sofrimento. Quando você não sabe por que está ali, com quem está ali, nem o que quer tirar daquela experiência, a chance de se machucar aumenta. Há também o fator da expectativa não verbalizada. Muita gente entra num sexo casual dizendo que não quer nada sério, mas no fundo espera que o outro mude de ideia. Espera que, de repente, o casual vire algo mais. E quando isso não acontece, vem a frustração. Essa frustração não é culpa do sexo em si, mas da desconexão entre discurso e desejo. Você diz uma coisa, mas sente outra, e isso te deixa vulnerável. Você se entrega fisicamente esperando um retorno emocional que não foi combinado. A maturidade sexual passa por essa honestidade, de saber o que você está buscando, de ter coragem de admitir para si mesmo se aquilo é prazer ou fuga, se é desejo ou carência, se é liberdade ou vício. E sim, sexo pode viciar. Não o ato em si, mas a sensação de estar desejado, o pico de dopamina, a adrenalina de um novo encontro. Quando isso vira necessidade constante, o prazer dá lugar à ansiedade. E a pessoa já não transa por vontade, mas por impulso. Muitos casos de baixa autoestima estão ligados a padrões de sexo casual não saudáveis. A pessoa acredita que só será amada se for desejada. E para ser desejada, se oferece o tempo todo, mesmo quando não quer, mesmo quando está exausta. Essa dinâmica é cruel, porque o corpo sente. Sente quando está sendo usado, sente quando não há conexão. E com o tempo, essa desconexão interna vira dor, vira tristeza, vira rejeição repetida.
Por outro lado, quando o sexo casual é vivido com consciência, ele pode ser um território fértil para o autoconhecimento. Você aprende sobre seus limites, sobre o que gosta, sobre o que não tolera. Aprende a comunicar melhor, a ouvir o outro, a respeitar o que está sendo vivido. Você percebe que cada encontro é único e que, mesmo sem envolvimento amoroso, pode haver respeito, carinho, escuta. Que o prazer não precisa ser frio, automático, utilitário. Que é possível viver a intensidade sem ferir ninguém, nem a si mesmo. Há pessoas que redescobriram o próprio corpo através do sexo casual, que se curaram de culpas antigas, que quebraram tabus, que se reconectaram com a alegria de se entregar. E tudo isso é válido, é bonito, é legítimo. A questão central é: o que o sexo casual significa para você? O que você sente depois desses encontros? Leveza ou arrependimento? Presença ou vazio? Desejo ou confusão? Essas respostas são bússolas, te dizem se o caminho está saudável ou não. Não existe fórmula pronta. Para alguns, o sexo casual é uma fase, para outros é um estilo de vida. Para outros ainda, é algo impensável. E tudo bem, o importante é ser verdadeiro com o que você sente, e não com o que esperam de você. Vivemos em uma sociedade que, por muito tempo, reprimiu o desejo, e agora, ao tentar se libertar, muitas vezes cai no outro extremo, o da objetificação, da pressa, da superficialidade. Mas a verdadeira liberdade sexual está no meio, no equilíbrio, na escuta interna. Sexo casual, quando vivido com presença e maturidade, pode ser fonte de prazer, descoberta e crescimento. Quando vivido por compulsão, medo ou carência, pode gerar dor. A diferença está na intenção, na clareza, no respeito. Então, da próxima vez que você pensar em viver o encontro casual, pergunte a si mesmo: por quê? O que me motiva? O que eu estou buscando? Estou pronto para isso emocionalmente? Sei o que esperar e o que não devo esperar? Essas perguntas não têm a ver com certo ou errado. Têm a ver com cuidado, com você, com seu corpo, com sua história. E cuidar disso é o maior gesto de amor que você pode se dar. Se o sexo casual pode ser libertador ou destrutivo, o fator determinante é a consciência. Muita gente diz que gosta, que tá bem, mas no fundo usa o corpo como moeda de validação. E esse é um alerta que não pode ser ignorado. Quantas vezes o desejo que leva a um encontro é, na verdade, o desejo de ser desejado, de se sentir aceito, bonito, interessante, mesmo que por alguns minutos. Quando esse é o combustível, o prazer vira anestesia, o toque vira distração e o depois vira silêncio. É comum ouvir histórias de pessoas que dizem: parecia uma boa ideia na hora, mas depois eu me senti vazio. Esse depois precisa ser investigado. Ele conta muito mais sobre a pessoa do que sobre o ato, porque a ação termina, mas o que ela ativa permanece. É por isso que o pós-sexo importa tanto quanto o durante. E no sexo casual, o depois pode revelar o que está em desequilíbrio. Se toda vez que você vive um encontro se sente menor, mais triste, mais confuso, algo ali está pedindo atenção. Talvez a dor não venha da prática, mas da mentira que você contou para si mesmo antes dela. Tá tudo bem, não me importo, é só uma transa. Mas por dentro, o corpo grita ao contrário, e o coração também. Tem gente que sente que precisa entregar o corpo para merecer afeto. E isso, quando repetido, vira padrão. Um padrão que alimenta relações frágeis, vínculos unilaterais, expectativas silenciosas que nunca se concretizam. Sexo casual saudável é quando ambos estão na mesma página. Quando há respeito, consentimento, clareza. Quando ninguém sai se sentindo usado, descartado, ignorado. Quando, mesmo que não haja vínculo amoroso, há cuidado. E isso é possível. Existem pessoas que sabem viver o momento com intensidade e maturidade. Que sabem dizer: foi bom, obrigado, sem frieza. Que sabem acolher a humanidade do outro, mesmo num encontro breve. Mas também existem aqueles que somem depois,
que não olham nos olhos, que tratam o outro como um objeto. E isso deixa marcas. Não é sobre carência, é sobre humanidade. Todo mundo merece ser tratado com dignidade, mesmo que seja por uma noite. Uma noite pode ser uma conexão linda, ou uma ferida. E quem decide isso não é o tempo de duração, mas a qualidade da presença. O jeito como se fala, como se toca, como se despede. Tem quem diga, mas é só sexo. E isso revela muito, porque para o corpo não existe só. O corpo sente tudo. A pele guarda a memória, o cérebro registra, o coração interpreta. E quando tudo isso é ignorado, a conta vem depois. É possível viver sexo casual com profundidade? Sim, desde que haja profundidade interna. Desde que não seja um jogo. Desde que não seja repetição inconsciente de feridas antigas. Desde que haja verdade. E a verdade, às vezes, dói. Dói perceber que você não queria transar. Queria ser visto. Dói perceber que, no fundo, você queria ficar. Queria conversar depois. Queria um café da manhã. Mas aceitou o só hoje porque achou que era o máximo que podia ter. Dói também reconhecer que você usa o sexo para fugir de si, para evitar a solidão, para fingir que está tudo bem. Dói admitir que você sente alívio na hora, mas culpa depois. Mas é nessa dor que começa a cura. A cura vem quando você olha com honestidade, quando você para de repetir e começa a se escutar. Quando você pergunta, o que isso está me ensinando? O que esse padrão revela? O que eu realmente quero? E às vezes, o que você quer é um abraço, um vínculo, uma escuta, um colo. E tudo isso é legítimo. O problema é quando você busca isso num lugar que só oferece presença parcial, quando você troca a conexão por migalhas de atenção. O sexo casual não é ruim. O que dói é se abandonar para caber no desejo do outro. O que machuca é fingir que você está pronto quando ainda está se reconstruindo. O que fere é trair a si mesmo para não parecer carente. E isso acontece muito, principalmente em tempos de pressa, de relações líquidas, de aplicativos que descartam com um toque. Muita gente transa com o corpo, mas está ausente com a alma. E isso resseca o desejo ao longo do tempo. A sexualidade saudável é aquela que se alinha com os valores internos, que não exige máscaras, que não cobra performance, que não machuca para provar que é livre. Liberdade de verdade inclui a liberdade de dizer não, de não querer, de esperar, de escolher com quem. É possível sim ter sexo casual e sair melhor do que entrou, mais leve, mais vivo, mais conectado com o prazer. Mas isso só acontece quando existe uma base emocional sólida. Quando o corpo e a mente caminham juntos, quando você não está se forçando a nada. E o que é essa base emocional? É autoestima, é clareza de intenção, é saber o seu valor, é não mendigar atenção, é ter autonomia para bancar suas escolhas e para lidar com os efeitos delas também. Não existe resposta pronta para sexo casual faz mal. O que existe são histórias, experiências, feridas e curas. Tem gente que se destrói repetindo o mesmo roteiro. Tem gente que floresce explorando novas formas de prazer. E não cabe a ninguém julgar. O que cabe é cada pessoa se perguntar com sinceridade: como eu me sinto depois? O que isso está construindo na minha vida? Isso me aproxima de mim ou me afasta? O sexo não é só ato, é linguagem, é expressão, é reflexo. E o jeito como você vive sua sexualidade diz muito sobre o que você acredita sobre si mesmo. Se você se trata como descartável, vai aceitar relações que fazem o mesmo. Por outro lado, quando você se reconhece como alguém digno de respeito, de prazer, de afeto, você começa a selecionar melhor. Você não transa para ser aceito. Você transa porque quer, porque sente, porque escolhe, não porque precisa. E essa diferença muda tudo. Transar por escolha é diferente de transar por carência. É diferente de transar para evitar o vazio.
é diferente de transar para manter alguém por perto. Quando há escolha, há poder. Quando há carência, há dependência. O sexo casual só é libertador quando vem da liberdade interna, quando você está em paz com sua história, quando não precisa provar nada, quando o prazer é celebração e não anestesia. Não existe fórmula ideal. Cada pessoa tem seu tempo, seu caminho, seu desejo. O que importa é que você esteja inteiro em qualquer experiência que escolher viver, que você se respeite, que você se escute, que você se cuide. O corpo é templo, o prazer é sagrado. A entrega, quando genuína, pode curar, mas quando forçada, pode ferir. Por isso, antes de se despir diante de alguém, vista-se de consciência, de presença, de afeto por si. Ao final de tudo, o sexo casual não é o problema. O problema é a ausência de escuta, a pressa em viver o prazer sem perguntar o porquê, a repetição automática de encontros que não preenchem. Quando falta consciência, o que era desejo vira dor. Essa dor não é imediata, mas vai se acumulando. Vem na forma de cansaço emocional, de desânimo afetivo, de uma sensação constante de que algo está faltando. Mesmo depois de tantos corpos, de tantos toques, de tantos prazer, até logo. A verdade é que por trás de muitos discursos de liberdade sexual, existe uma urgência de se sentir importante. Existe uma ferida que diz, se eu for desejado, talvez eu mereça ser amado. E essa lógica é cruel, porque transforma o sexo numa corrida sem linha de chegada. A cura começa quando você para. Quando se pergunta com honestidade, qual é o meu real desejo? O que me move? O que eu estou tentando sentir ou evitar quando busco esse tipo de encontro? Essa pausa é fundamental. Às vezes, o que você realmente quer não é uma transa, mas uma conversa, um olho no olho, um toque com presença. E quando você se permite admitir isso, uma nova porta se abre. Uma porta para relações mais verdadeiras, mais nutritivas, mais alinhadas com quem você é de fato. Também é preciso lembrar que o desejo tem ciclos, tem fases. Tem dias em que ele grita e dias em que ele silencia. E tudo bem. Não é porque você não quer transar hoje que há algo errado com você. O corpo fala e você precisa escutar. Essa escuta é o que diferencia o sexo vivido com integridade do sexo vivido por impulso. Integridade é quando há alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. Quando o corpo não é forçado a nada, quando o prazer vem junto com a paz. Paz, inclusive, é um bom termômetro. Como você se sente depois do encontro? Em paz ou em conflito? Com o coração leve ou com a mente pesada? Se o sexo te deixa mais confuso do que antes, é sinal de que algo ali precisa ser revisto. E não, isso não significa que você tem que parar de viver sua sexualidade. Significa apenas que é hora de viver com mais presença, com mais consciência, com mais amor próprio. Porque sexo e amor próprio não são opostos, são aliados. Você pode se amar e mesmo assim desejar viver um encontro casual. O que muda é a postura. A entrega vem com respeito. O corpo é honrado. O outro é enxergado como pessoa e não como ferramenta de alívio. Essa maturidade transforma tudo, porque quando você se trata com carinho, você não aceita ser tratado com menos. Você não se coloca em situações que machucam só para não ficar sozinho. Você aprende a esperar o que realmente vale a pena. E é claro que a espera também pode ser prazerosa. Não é sobre castidade ou repressão. É sobre qualidade, sobre profundidade, sobre entender que o prazer real vem do encontro verdadeiro e não da pressa em preencher o tempo. O mundo atual nos ensina a consumir tudo rápido: comida, informação, relações. Mas o corpo humano não funciona assim. O desejo é lento. A excitação verdadeira vem da presença,
do toque com intenção, da respiração compartilhada, da confiança construída. E isso vale também para o sexo casual. Quando existe conexão, mesmo que passageira, o encontro vira memória boa. Vira um momento de prazer e não de arrependimento. Vira troca. Vira aprendizado. Vira parte da sua história com orgulho e não com vergonha. Por isso, não se trata de demonizar o sexo casual. Se trata de iluminá-lo, de olhar para ele com mais verdade, de questionar os roteiros automáticos que a sociedade empurra, de descobrir o que é prazeroso para você, de verdade. E essa descoberta é pessoal. Tem gente que vai viver o sexo casual como um território fértil de autoconhecimento. Tem gente que vai perceber que prefere vínculos mais profundos. Tem gente que vai mudar de ideia ao longo do tempo. E tudo isso é saudável. Porque o desejo é vivo, ele muda, ele aprende, ele responde ao seu estado emocional, ao seu momento de vida, às suas escolhas. Por isso, o que servia antes pode não servir mais agora. E reconhecer isso é sinal de maturidade, não de fracasso. Permita-se essa escuta, essa atualização constante. Pergunte a si mesmo: o que eu desejo agora? Com quem eu desejo viver isso? Qual a qualidade da energia que eu troco nesses encontros? O que eu dou e o que eu recebo? São perguntas simples, mas poderosas. Elas te colocam no centro da sua experiência, te tiram do piloto automático, te devolvem o protagonismo do próprio prazer. Porque, no fim, é isso que importa, que o prazer seja seu e que seja vivido com consciência. E se em algum momento você perceber que está repetindo padrões que te machucam, pare, peça ajuda, converse com alguém. A sexualidade não precisa ser solitária. O autoconhecimento é mais leve quando compartilhado. Procure um terapeuta, um amigo de confiança, um espaço de escuta. Fale sobre o que sente, sobre o que vive, sobre o que teme. Não há vergonha em sentir, não há vergonha em não saber. Há coragem em buscar. E lembre, prazer e cuidado andam juntos. Um sem o outro vira risco. O prazer genuíno nasce quando você se cuida, se respeita e escolhe com clareza. Não importa se é sexo casual ou um relacionamento fixo. O que importa é que você esteja inteiro. Quando você se escolhe, o corpo responde. O desejo agradece. O prazer floresce, porque ele nasce do encontro entre dois corpos, mas se alimenta da verdade que cada um carrega. Então, da próxima vez que pensar em viver um encontro casual, respira fundo. Lembra de tudo isso. Lembra que você merece prazer com sentido, com presença, com verdade. E que o sexo pode ser uma expressão linda de quem você é, se for vivido com consciência. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com quem você acredita que também precisa ouvir isso. Curte, comenta, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente fala sobre desejo, liberdade, dor e prazer com coragem, profundidade e sem máscaras. Porque todo mundo merece viver o sexo como um território de verdade. E você merece ser feliz com o que sente, com o que deseja e com o que escolhe viver.